bem, queridos alunos do ITEP, vamos então para a aula especial de homilética, elaboração do sermão expositivo, hein? Olha que matéria espetacular preparamos para você, que está agora no ensino médio, você que aprendeu no básico, o sermão textual, o sermão tópico ou o sermão temático, você que aprendeu também sobre o sermão biográfico, viu um pouco do sermão expositivo também, nós vamos aprofundar agora no sermão expositivo. Afinal de contas, o que é este sermão expositivo, né? Porque muitas pessoas têm dificuldade de elaborar e pregar um sermão expositivo. Há uma preferência em alguns irmãos pentecostais sobre o sermão temático, até influenciados pela Bíblia Thompson, né? E por outras Bíblias de cadeias temáticas, mas eu sempre digo, né? É sempre perigoso você pregar, dependendo do modelo de sermão, quando você não domina as regras da hermenêutica, da exegese, sempre será perigoso. O sermão expositivo, no modelo que apresentaremos para vocês, ele é bem indicado, porque é simples. É simples. Pastor Daniel, o que é pregar expositivamente? É ler o texto e o seu contexto é interpretar o texto e aplicar o texto. Você vai ver que pastores do passado, pastores antigos aí, pregavam expositivamente e muitos deles sequer fizeram um seminário teológico e pregavam expositivamente, pois pregavam somente a Escritura Sagrada. A própria Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você já sabe disso em hermenêutica. Ou seja, quem interpreta a Bíblia? A própria Escritura Sagrada. Se você colocar o texto dentro do seu contexto, o seu sermão será facilitado. É claro que com as regras de hermenêutica, de ultrapassar os abismos quanto a uma interpretação bíblica correta, vão auxiliar e muito na fidelidade daquilo que você vai pregar. Eu vou passar para vocês aqui um modelo simples, mas que vai auxiliar muito, porque no YouTube tem centenas de modelos, mas não é uma regra rígida, a não ser que você esteja fazendo um TCC, esteja apresentando num seminário, eles vão pedir para que se siga as regras do modelo de sermão deles. Mas é o que eu quero passar para você aí, que está no nosso curso, para compreender um pouco mais do esqueleto do sermão, e é claro que você vai aperfeiçoando isso. Vamos lá comigo trabalhar junto sermão expositivo. Eu coloquei aqui porque nós vamos trabalhar passo a passo. Nós vamos juntos na elaboração de um sermão expositivo. Hoje nós vamos falar um pouquinho do contexto. Vamos lá então? Vocês viram que eu coloquei aqui o sermão expositivo, ok? O esqueleto do sermão, que vocês já sabem o que é a essa altura, mas vale sempre reprisar, ok? Toda pregação bíblica pressupõe sair do texto bíblico. Eu prefiro começar, então, sempre pelo texto, ok? Então, tá aí, o texto bíblico. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão do texto áureo, a questão do texto base, né? Você não vai ler numa noite, por exemplo, vai pregar um sermão em Daniel, capítulo de número 6, que tem 27 versículos, você vai ler todos os versículos da noite. Não precisa. Pega um texto base, pega o texto áureo, coloca ali. Depois você, é claro, vai fazer a explanação do sermão. No sermão expositivo, é imprescindível, isso aqui vai ajudar muito o que eu vou fazer para vocês, a questão da introdução. Ok? A questão da introdução vai auxiliar muito vocês mesmos. Então você vai colocar a introdução, depois eu vou explicar sobre a questão da introdução, poder usar uma ilustração, como muitos pedem, né? Eu particularmente uso muito pouco da ilustração, mas alguns preferem usar, tá bom? A introdução no sermão expositivo, ela é para mim fundamental, tá? Porque na introdução você pode colocar questões de data, quem é o autor, ok? Opa, corrigindo aqui, quem é o autor. Você pode colocar, por exemplo, para quem ele escreveu,
É importante, né? São perguntas importantes. Então, a data, quem é o autor, para quem ele escreveu, né? Ou seja, aqueles abismos da hermenêutica, abismo cultural, abismo histórico, todos aqueles abismos, né, de cosmovisão, da filosofia, tudo isso pode ser aplicado na introdução. Eu vou ensinar você como colocar isso na introdução para não ficar algo também cansativo, né? Você vai levar aí 50 minutos de introdução para depois entrar na pregação. Também entra na introdução a questão da geografia, localização. É legal trabalhar bem essa introdução para você colocar o ouvinte, para ele entender perfeitamente aquilo que você vai pregar. Isso aqui vai facilitar muito, né? Vai facilitar muito para você que está preparando o sermão e para quem também vai ouvir o sermão, ok? Então, na introdução, nós vamos trabalhar um pouquinho mais lá na frente. Então, o esqueleto do sermão, o texto, a introdução, o tema, ok? Tem pessoas que gostam de colocar o tema antes ou gostam de colocar o tema depois, tanto faz, gente, tá? É aquilo que eu falei, não tem uma regra rígida, né? A não ser que seja uma apresentação no seminário, a não ser que seja uma apresentação, por exemplo, há igrejas que exigem que você apresente o sermonário antes de você pregar, isso mesmo, tem. Então você segue algumas regras. Aqui eu estou facilitando para você compreender um pouco, tá? Então nós temos aí o esqueleto do sermão, começando do texto, a introdução que a gente vai trabalhar legal, isso aí. O tema, é claro, que ele vai partir dentro da ideia do texto, da narrativa, tá bom? E aí segue-se o quê? As divisões, ok? As divisões são muito importantes, tá bom? A diferença aqui do sermão expositivo para o sermão temático é que as divisões do sermão temático são oriundas do tópico, do tema. Então você viu que pode usar um monte de textos, por exemplo, o texto pode estar em Apocalipse, pode estar em Gênesis, o texto pode estar em Êxodo, uma hora pode estar em Jeremias, tá? Textos que têm a sua cadeia temática interligadas, que falam do mesmo assunto. Você já estudou sermão temático. Nessa questão aqui do sermão expositivo, as divisões vão sair da narrativa toda. E às vezes, meu querido, a gente vai ver que a narrativa pode se estender por mais de um capítulo. Pode se estender para o segundo capítulo, para o terceiro capítulo, fechar no quarto capítulo. Nós vamos ver muitas vezes isso. Então, as divisões do sermão expositivo vão sair de dentro da narrativa. Entendendo o fluxograma que nós vamos explicar do sermão, que tem começo, que tem meio e que tem fim. Entenda como uma composição de uma harmonia musical, ok? Com as suas notas, com seus arranjos. A construção é a mesma ideia. Vamos lá, então as divisões. Eu gosto de colocar 1, 2, não é regra, tá bom? 3, 4, porque aí vai de quando o texto permitir, mas eu vou dar algumas dicas aqui depois. 5, 6 e 7. Estou colocando aqui 7 divisões para a gente começar a trabalhar o sermão expositivo dentro de um texto que nós vamos escolher para trabalhar junto. E olha que legal. Nós vamos trabalhar no Antigo Testamento e vamos trabalhar no Novo Testamento o mesmo esqueleto de sermão. E você vai ver que até para pregar epístola vai ficar bem facilitado, vai facilitar muita coisa. Quando é que nós vamos usar a exegese, tá bom? Em alguns textos importantes vai ser fundamental fazer isso, tá? Quando é que nós vamos usar também a questão da aplicação, né, para o nosso tempo. Tudo isso vai ser importante. Então, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divisões. É claro que isso vai depender do tempo que vão lhe dar para você pregar, ok? Porque um pregador bem preparado, ele tem que entender isso. Em alguns locais, vão lhe dar 1 hora. Em outros locais, 15 minutos de sermão. E você vai montar uma divisão aí longa, né? Então, você vai ter que dosar isso dependendo da igreja da qual você for convidado, né?
quando vai para algumas festas de congresso, aí vão passar para o pregador por volta de 9h30 da noite, e aí ele já pega o povo cansado para pregar. Não é fácil, né? Vai pregar 1h30 de sermão, então não é fácil. Algumas experiências que a gente está passando para vocês aí, tá bom? Então a gente já montou aqui o esqueleto do sermão, ok? Tá aqui. E é claro que faltou o quê? A conclusão. Perfeito? Então tá aqui a nossa ideia. Nós vamos usar esse modelo aqui, que a gente usou tanto para o textual quanto para o temático, tá bom? Usamos o mesmo modelo. Quem fez o nosso curso de homilética lá no básico entendeu isso. E é claro que nós estamos pegando essa construção simples e vamos aprimorar depois com vocês. É para você que está começando a chegar agora, que quer começar a pregar um bom sermão expositivo, eu vou lhe ajudar a montar e pregar um bom sermão expositivo, ok? Então tá aí, sermão expositivo, esqueleto do sermão. Nós estamos aqui fazendo toda essa construção. E quando nós voltarmos aqui agora para a nossa próxima aula, então a gente já vai começar a construção do sermão expositivo. Nós vamos tirar um modelo no Antigo Testamento e vamos tirar um modelo no Novo Testamento. Vocês vão ver que espetáculo que vai ficar, porque afinal de contas é a palavra de Deus, ok? Então aguardo vocês para a segunda aula que vai vir. Essa é uma aula introdutória, só para você entender o que nós vamos fazer. E eu vou lhe auxiliar a pregar um sermão expositivo. O sermão expositivo é uma mensagem sadia porque é a própria Bíblia sendo pregada. Ou seja, você vai ver que não vai exigir tanto de você quando você respeitar o que está dentro da Escritura Sagrada. Muita gente tem fugido do sermão expositivo, né? Estão correndo aí do sermão expositivo, inventando sermões aí para arrancar glória a Deus e aleluia do povo, desnecessário, gente, não precisa disso. Tentando inventar coisas que não existem, misticismo, crendices, não. Pregando a Bíblia, ela sozinha já dá resultado, ela não precisa da nossa ajuda. A única coisa que nós vamos fazer é aprender como aplicar isso. Então, aguardo você para a aula que virá da construção deste sermão, hein? Forte abraço!